Olá! No programa Extra Classe de hoje nós vamos discutir a importância da Petrobras e das reservas de petróleo para o Brasil. A Petrobras é do povo, é do trabalhador, é do Brasil! Além disso, você confere o Sempre em Movimento e a agenda da semana com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. Uma pesquisa realizada em 32 países, de janeiro a março de 2009, revela que a Petrobras passou de 20º para o 4º lugar entre as empresas mais respeitadas do mundo. No Brasil, a estatal aparece em primeiro lugar, conquistando também a melhor posição entre as empresas de energia. Recentemente, a oposição no Senado brasileiro criou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades na empresa. Mas afinal, o que está por trás dessa CPI? A importância da Petrobras e das reservas de petróleo para o Brasil é o tema da entrevista de hoje e do documentário O Petróleo Tem Que Ser Nosso, dirigido por Peter Cordenonce. O documentário é patrocinado pelo Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e pela Associação dos Engenheiros da Petrobras. O trailer você confere agora. A luta é permanente. Você mata o carrapato, mas para matar o carrapato não vou matar a vaca. Eu quero falar para os jovens que eu ainda não pendurei a chuteira. A casa tem ordem. Existe um regulamento, vocês vão cumprir o meu regulamento. Nós batemos no Eldorado, que está no alcance da mão. As ideias só se tornam materiais quando a mobilização se faz presente. Quem conhece o Brasil é Petrobras. A quebra do monopólio do petróleo foi uma questão ainda não revelada para o Brasil. Infelizmente, a sociedade conhece pouco dessa geopolítica do petróleo. Os desafios são enormes. Tem blocos que a Petrobras tem 100%, tem blocos que a Petrobras tem 40%. A exploração do pré-sal exige uma mudança da legislação brasileira. Um marco regulatório que garanta o controle dessas reservas pelo Estado brasileiro. Mudar o modelo regulatório, isso não há dúvida. Sócrates era o filósofo do não. Tudo ele queria saber, não, eu não entendi. Outra política energética para um outro desenvolvimento. Você vê os grandes empresários já não são mais milionários, eles são bilionários. Não há debate público de ideias em entes privados. A campanha direta já foi omitida pela grande imprensa e pelos grandes meios de comunicação. O fato de ser brasileiro já lhe dá o direito político de defender todas as riquezas naturais que estão no nosso território. Querem criar dificuldade para vender a facilidade. Defender a integridade e a soberania brasileira. Sem mobilização popular, qualquer mudança que seja feita no Congresso Nacional neste momento vai ser para pior. E só o povo na rua, só o povo mobilizado, por essa estrutura vai mudar isso. Que o pré-sal não seja objeto da especulação dos mercados e dos políticos irresponsáveis. É preciso exportar isso com moderação, porque senão o pré-sal acaba em 13 anos. Tem que ser discutido nas esquinas. As pessoas têm que entender do pré-sal. Não é só entender de futebol. O Brasil, no dia que der certo, vai dar muito certo. É único. E como único ele deve ser preservado para o Brasil, porque ele não tem outro. Se o petróleo tá no fundo, bem no fundo lá do mar, será que a gente joga pra ganhar? Se o petróleo tá no fundo, bem no fundo lá do mar, será que a gente joga pra ganhar? E estão aqui conosco hoje em nosso estúdio
o diretor da Federação Única dos Petroleiros, Leopoldino Martins, e o presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Gilson Reis, para debater um pouco sobre as recentes questões envolvendo o petróleo em nosso país. Leopoldino, o governo anunciou no ano passado a descoberta de gigantescas reservas de petróleo na camada do pré-sal. O Brasil está preparado para dar conta dessa camada, da exploração do pré-sal? O Brasil está preparado, assim como a Petrobras, através do seu corpo técnico, que nunca deixou a sociedade à mercê e à falta do petróleo. Uma reserva importante que vai da Bacia de Santos ao Paraná, que compreende hoje a Petrobras pelas perfurações que ela fez até agora, no mínimo de 80 bilhões de barris de petróleo, podendo chegar até 300 bilhões de barris de petróleo. Sim. Gilson, o presidente Lula disse que o pré-sal é um passaporte para o futuro. Qual que é a real dimensão dessa descoberta para o desenvolvimento do país? Denilson, primeiro a gente precisa resgatar um pouco na história. A discussão do petróleo no Brasil remonta da década de 50. Ocorreu naquele período uma disputa no Brasil se nós podíamos ou não podíamos buscar a nossa independência a partir da exploração do petróleo. Havia naquele período setores poderosos no Brasil que achavam que o Brasil não devia investir recursos para poder procurar petróleo e dar ao Brasil autossuficiência de energia tão importante. O governo Getúlio Vargas, em 1950, introduziu, então, implementou a Petrobras. De lá para cá, essa é uma empresa que vem a cada ano não só desenvolvendo o processo de exploração, mas desenvolvendo tecnologia. A Petrobras é uma das poucas empresas do mundo que explora petróleo em plataforma continental. Inclusive, o próprio pré-sal está em camadas bastante profundas no Oceano Atlântico. E a Petrobras hoje é uma das grandes empresas petrolíferas do mundo. O Brasil precisa, no mínimo, dobrar ou até triplicar o processo de investimento em educação. O Brasil gasta hoje em torno de 2,5%, 3% do PIB em educação. Se o pré-sal destinar mais uma quantia financeira que possa dobrar ou triplicar o investimento em educação, com certeza o nosso país não será somente desenvolvido na chamada exploração do petróleo, mas poderemos inclusive criar outras perspectivas nas outras áreas de ciência e tecnologia que o Brasil tanto precisa desenvolver nesse próximo período histórico. Leopoldino, uma das discussões inevitáveis em torno desse assunto diz respeito do novo marco regulatório ou a nova lei do petróleo. Eu queria que você explicasse para o telespectador como que funciona o modelo atual e quando que ele foi implantado. Em 1995, foi feita a quebra do monopólio estatal do petróleo. Nós lutamos muito contra essa quebra do monopólio estatal do petróleo, os petroleiros, a sociedade, mas infelizmente naquela época perdemos o monopólio estatal do petróleo. Logo depois veio a lei em 97, que regulamentou o setor petróleo no país, e aí quebrou-se, passou a concessão, ou seja, faz a licitação através da Agência Nacional do Petróleo, aquela empresa que a Petrobras já tinha todos os dados de todos os campos de petróleo, era repassado para as empresas entravam nos leilões, ganhavam os blocos dos leilões e passavam a explorar. E essa exploração, muitas vezes, como a Shell, há pouco tempo, que o governo, na década de 90, a Shell explorava na Bacia de Campos em torno de 20 bilhões de barris de petróleo e mandava tudo para fora, não deixava nada aqui no nosso país. Ou seja, a atual lei de concessão de petróleo, ela é ruim para o país. Ela interessa aos grandes capitais internacionais, as gigantescas do petróleo.